Eu vou falar aqui a nacionalidade dos 23 jogadores que entraram na seleção da Copa do Mundo de 2006, eleitos pela FIFA. Olha só: Itália, Alemanha, Portugal, Argentina, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Itália, Portugal, França, França, Alemanha, Itália, Itália, Portugal, Portugal, Argentina, França, Alemanha, Itália, Itália e Brasil. Agora, os nomes desses jogadores, na ordem de posição: Buffon, Lehmann, Ricardo, Ayala, John Terry, Thuram, Lan, Cannavaro, Zambrotta, Ricardo Carvalho, Vieira, Zidane, Ballack, Pirlo, Gattuso, Figo, Maniche, Crespo, Henry, Klose, Totti e Zé Roberto. Nessa seleção de gênios da bola, e alguns nem perto disso, mas esse é outro assunto, e jogando por um Brasil que tinha Ronaldo, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Adriano e tantos outros, apenas um brasileiro, chamado Zé Roberto, foi eleito. Ou seja, é possível dizer que o Zé Roberto foi o melhor jogador do Brasil na Copa de 2006. O que você sentiria se 1 mês e 22 dias depois, esse jogador, o melhor do Brasil na Copa do Mundo que você acabou de assistir, simplesmente fosse anunciado pelo seu clube? Pois é isso que o santista sentiu no dia 31 de agosto de 2006, e é essa história que eu te conto agora. Esse é o História, as nossas histórias sobre os dias de luta, dias de glória do Santos Futebol Clube. E parece impossível nos tempos de hoje, né, que o Santos repatrie o melhor jogador do Brasil numa Copa do Mundo. Ah, esquece. Mas bem, eu estava pensando em contratações logo após a Copa, né? O melhor que conseguimos pegar, eu acho que foi o Bryan Ruiz. Só que 4 anos depois dele ser realmente bom. Ele foi muito bem na Copa de 2014 e o Santos trouxe depois a de 2018. Enfim, tristezas. Porém, em 2006 isso aconteceu de verdade. Zé Roberto veio para o Santos e jogou muito. Jogou muita bola mesmo. Foi campeão paulista, 4º colocado no Brasileiro e nos levou a uma semifinal de Libertadores. Fez golaços e foi um meia espetacular. Ficou pouco, voltando para o Bayern de Munique logo após seu contrato encerrar, um contrato de 1 ano. Mas é lembrado até hoje com carinho, mesmo tendo passado, inclusive, por um rival. Essa história da passagem dele é marcante, mas a de hoje é mais curta. É a de sua chegada. Contou não só com a surpresa, mas também com um chapéu. Zé Roberto jogou aquela Copa com dores no joelho e resolveu operar o menisco no Brasil, logo após voltar da Alemanha, onde a Copa do Mundo foi disputada, quando a seleção caiu para a França nas quartas de final. No dia 13 de julho, ele operou o joelho no Hospital do Coração. Em pleno hospital, resolveu conceder uma entrevista coletiva. Nela, ele disse que planejava ficar na Alemanha. Ele foi para a Copa como um jogador do Bayern de Munique. No momento, as melhores propostas estão vindo da Europa. Por toda a minha carreira na Alemanha, a tendência é permanecer, até porque as conversas vêm progredindo. Ao mesmo tempo, anunciava que faria sua recuperação no Refis, o centro de reabilitação do São Paulo. Em um primeiro momento, inclusive, negou que por isso assinaria para jogar no clube da capital. Mas não negou que voltaria ao Brasil, ele deixou em aberto. Estou sem contrato e, embora tenha tratado minha lesão no São Paulo, não tive nenhum contato. Todo jogador tem essa vontade de atuar no Brasil. Eu tenho o desejo de voltar ao meu país, mas pela minha própria família. Bem, uma vez se cuidando no São Paulo, as conversas iriam rolar, né? E por 2 semanas assim foi. A mídia, os dirigentes são paulinos rasgavam elogios ao meia, enquanto internamente acreditavam que o São Paulo era o lugar que daria uma melhor visibilidade a Zé Roberto para ele voltar à Europa. Até fazia sentido. Em 2006 o São Paulo era o atual campeão do mundo e tinha acabado de perder uma final de Libertadores, mas tinha chegado a uma final. E sim, a famosa gratidão, ela mesma, era citada como esperança, já que abriram a porta para ele entrar, porque ele não ficaria. Mas a assinatura não rolava e Zé Roberto seguia esperando contatos europeus. A janela de transferências, porém, iria fechar e nada chegava. Ele teria de agir ou aceitar alguma proposta repentina e muito rica para ficar no Brasil. Assim, com a janela fechando, o Santos entrou na história, olha só. Nenhum europeu quer? Ok, descobre aí quanto o São Paulo oferece. Ah, estão oferecendo isso? É esse o valor? A gente paga mais. É rara a vez em que o Santos é o malandro da história, vocês sabem muito bem disso. Mas neste caso foi. Em cima da hora, com o São Paulo só esperando a assinatura do Zé Roberto, o Santos marcou uma reunião com ele e com seu empresário, Juan Figuer.
para o dia 31 de julho. Nela, apresentou proposta de padrão europeu. Mas se liga nesse padrão europeu da época. R$250 mil. Hoje é um salário de um bagre qualquer. Não que eu ache certo. A proposta sequer existia antes da reunião. E ao fim dela, o Zé Roberto simplesmente era jogador do Santos. A coisa foi tão rápida que o Santos já anunciou a contratação no mesmo dia, na mesma hora para a imprensa, e marcou a coletiva do Zé Roberto para o dia seguinte, 11 da manhã. Já ia anunciar o cara, ele já seria apresentado à torcida, à imprensa em coletivo. Tivemos uma reunião que foi satisfatória para as duas partes. Estou feliz por retornar ao meu país e vestir a camisa de um grande clube como o Santos, após ficar 9 anos atuando fora. Um chapéu dos maiores já vistos no futebol brasileiro. O São Paulo teve até de assumir publicamente que queria o Zé, sim, e que foi derrotado. João Paulo de Jesus Lopes, diretor de futebol do rival, disse isso na mesma tarde da reunião. Reconheço que nossa remuneração não era superior, até porque o São Paulo tem um planejamento financeiro e não queria ferir essa questão. Mas contávamos com esse adicional da recuperação do atleta. Gratidão, fator fundamental, por exemplo, para a continuação do Ricardo Oliveira no clube, que se tratou no Refis. Sem desmerecer outros times, mas o São Paulo é hoje a principal vitrine para o futebol do exterior. Arrogância, Você não vê um jogador que era nosso fracassar lá fora. Isso pesa quando um time vem investir no país. Nada melhor que o São Paulo para ficar até o final do ano. Veja que o objetivo de São Paulo era que o Zé Roberto assinasse por 6 meses e a ideia deles era que ele aceitasse também a proposta do Lyon da França para, em dezembro, janeiro, se transferir para a França. Mas então tá bom, o Zé Roberto ignorou o São Paulo e veio jogar no Santos. Se você esperava muita emoção nessa história, perdão, é que simplesmente não tem. A curiosidade é essa mesmo, a velocidade e a surpresa. A gente simplesmente acordou, trabalhou, foi para a escola de manhã e no começo da tarde, olha só, o Zé Roberto é do Santos. Uma loucura. Detalhe, os documentos foram mandados ao BID, o mesmo de hoje em dia, no mesmo dia. Saudades dessa velocidade. Nenhum santista esperava, mas é claro, nenhum reclamou. O engraçado é que o chapéu foi considerado uma revanche do Santos contra o São Paulo, e por essa vocês vão, assim, se surpreender. De quebra, o time da Vila devolve o chapéu sofrido no início do ano, quando a equipe do Morumbi atravessou a negociação existente entre o meia-esquerda Lenilson e o Peixe, acertando a contratação do jogador, escreveu o UOL na matéria do anúncio do Zé Roberto. Sim, o Lenilson. O Zé Roberto foi um chapéu pelo Lenilson. Que mundo incrível. Detalhe, o Lenilson, que jogou o Paulista pelo Noroeste, tinha assinado um pré-contrato com o Santos, mas resolveu deixar isso de lado e foi pro rival. Pois bem, no caso de Zé Roberto, ele assinou mesmo com o Nacional do Uruguai. Figueiredo fazia isso. Ele colocava seus jogadores em clubes de seu comando e emprestava. Zé foi jogador do Santos sob contrato com o Nacional do Uruguai, mesmo sem ter passado sequer perto de Montevidéu. Foi assim para o Bayern e para o Hamburgo depois também. Não que a gente ligue, o Zé Roberto veio, usou a 10, essa aqui, e despertou o elenco do Santos, que ele achava que não era nada demais. Ao chegar ao Brasil, antes de fechar com o Santos, o meia Zé Roberto surpreendeu-se ao ver o time entre os primeiros do Brasileiro. Motivo: não conhecia a maioria dos jogadores do elenco. Hoje ele estreia no time. Quando cheguei ao Brasil, quase não conhecia nenhum jogador. Surpreendeu-me esta colocação do time. Quantos grupos já formados estão atrás da equipe? Disse trecho da matéria da Folha de São Paulo. Pena só que ele ficou pouco, né? Mas será sempre lembrado entre os grandes meias da história do clube.